Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do Depósito da Fé. Esta é a aula sobre Isaac, Isaac e Rebeca, o filho de Abraão, dando continuidade aí ao livro do Gênesis. Então, vamos direto ao assunto. Tá? Isaac, vocês se recordam da última aula, né, passou por aquela entrega, aquele sacrifício, e desde então eu comecei a prestar mais atenção nele, porque ele se parece com uma segunda virtude, né? Abraão é evidente que é o nosso pai na fé, ele é o espelho, é o exemplo ali da virtude da fé. Isaac, ele parece ser o exemplo da virtude da esperança, certo? Logo, né, Jacó parece que será realmente o exemplo da caridade. A fé, esperança e caridade, as três virtudes teologais em Abraão, Isaac e Jacó. Achei isso bacana, achei interessante. E não é uma interpretação definitiva, mas tudo indica que há realmente um paralelo entre essas três figuras e as três virtudes teologais. Porque Isaac, né, desde lá, vou começar logo com o que a gente já viu, né, é aquele que espera, aquele que tem confiança, aquele que é, porque a fé é o fundamento da esperança, né? Diz a carta aos Hebreus. A fé é o fundamento da esperança. Então, quando Isaac pergunta, tá, pai, cadê o cordeiro para a gente fazer o holocausto? E aí Abraão diz, Deus providenciará. Não é necessário a fé, não é necessário crer, certo? E, como consequência, a esperança se mantém firme. Porque diz o texto, né, que Abraão ergueu a faca para fazer o holocausto e é interrompido pelo anjo. Mas ele não é interrompido por Isaac. Isso é interessante. Né? Um menino já crescido se deixou colocar no altar sobre a lenha e o texto não diz que ele fez algum movimento, que ele gritou, que ele esperneou, ele esteve pacífico, passivo ali e aguardando a resolução do que o pai ia fazer. Né? Ele não fez nada, não agiu. A esperança se manteve firme, porque a fé foi o seu fundamento. E aí, continuando a leitura aqui dos capítulos 24 e seguintes, dá para perceber que realmente existe um paralelo entre Abraão e Isaac, existe uma ligação muito forte entre eles dois e um sendo a consequência do outro. Isaac ele se mantém firme porque houve um Abraão, porque ele tem ali como fundamento o seu pai, que é a fé, a virtude da fé. Mas vamos lá. Algumas informações, né? Isaac, a palavra Isaac, né? Yitzhak, significa ele ri. E faz uma referência, né, ao riso de Sara, né, porque quando Isaac nasceu, Sara realmente teve motivos para sorrir, como antítese daquela gargalhada que ela deu quando o anjo falou que ela iria conceber um filho em sua velhice. Né, agora realmente ela tem motivos para sorrir. Então Isaac, ele ri. Né, a gente chama de o filho da promessa, mas não é o significado da palavra. Tá? Isaac, né, o filho da promessa. Né, ele ri, é o sorriso, certo? É o sorriso. E interessante porque a virtude da esperança, ela é serena. Ela é serena. Quem tem esperança, quem tem confiança, né, tem serenidade, tem sorriso no rosto, certo? Mas vamos lá. O capítulo 24 começa com um casamento, o casamento de Isaac e Rebeca, onde Abraão ele pede o seu servo para ir na Mesopotâmia, certo? Na terra dos pagãos, mas para buscar alguém do povo dele, certo? Alguém que seja do povo dele, que não seja ninguém do povo dos descendentes de Cã, certo? Nem de Jafé, que seja dos descendentes de Sem, como Abraão. E aí faz um juramento, né? Um juramento esquisito para nós, homens modernos, né? Coloca a mão debaixo da coxa, né? Vai de servo para colocar a mão debaixo da coxa de Abraão para fazer o juramento, né?
Santo Agostinho diz que é porque não deve ser outra descendência, senão aquela que sai das entranhas de Abraão, certo? Aqueles que saem das coxas de Abraão, que saem das entranhas, né? Alguém que seja do seu povo. E aí o servo faz uma oração ao Senhor, pede um sinal, coisas curiosas, coisas que só a Sagrada Escritura tem, né? O servo faz, ó Senhor, que se for para ser, que seja assim, 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 assado. Quando ele fecha a boca, acontece do jeito que ele pediu. Uma moça que saia do poço com água, né? Sai de perto do poço com água e ele pede a água e ela vai dar água para ele e para os camelos. E aí assim acontece. Essa moça é Rebeca. Rebeca, ela é encontrada com um jarro, né? Qual é o instrumento aqui? O nome que é utilizado, enfim, é um jarro com o seu ombro, é uma bacia do seu ombro, e ela desce essa bacia, ela deita a água para o servo beber e depois ela vai buscar mais água para os camelos do servo de Abraão beber a água. E peguem esse exemplo aqui, peguem esse símbolo. A mulher, que já é símbolo de passividade, já é símbolo da matéria, do mundo material, com água, certo? Com água. O que isso quer dizer? Que é uma terra fértil. É uma terra fértil, dócil, porque é ela que serve a água, certo? Não existe terra melhor, não existe noiva melhor do que esta para Isaac, certo? O significado de Rebeca é que pega com laço, né? Rebeca, que pega com laço. Então, aí eu não peguei nada. Eu não peguei uma referência aqui do que pode significar o nome de Rebeca para o sentido da história, né? Tá, que pega com laço. Mas ela é a terra fértil para Isaac, para o espírito, o pai espírito, né? Sempre um casal é assim, né? O pai é espírito e a terra, a mulher é a matéria, é a terra, certo? Então não há noiva melhor para Isaac do que uma terra fértil, certo? Que tenha água, que verte água. E aí, né, ele pergunta, né, qual o parentesco dela. Ela diz que ela é parente de Nacor, né? Ela é filha de Batuel, filho que Melca deu a Nacor. E Nacor, se vocês se recordam, é irmão de Abraão. Então ela é sobrinha neta de Abraão. Um parentesco um pouco distante aí de Isaac. E aí ele diz, não, então Deus me mandou aqui, eu vim te buscar e tal. Vai na casa de Batuel, faz a proposta. E aí os pais querem reter a filha. Não, deixa ela ficar aqui mais alguns dias. E ele disse, não, meu senhor me disse para eu não demorar, eu preciso. Então vamos conversar com ela. Você quer ir ou não? E curioso, ele dá um piercing, né? Não é essa palavra, né? Um brinco para o nariz e 2 braceletes de ouro. E ela já coloca, né, o brinco de nariz, os braceletes e já vai para casa dos pais toda, né, toda ornada, certo? Porque é uma terra que já foi agraciada. Antes da união com o espírito, ela é agraciada, certo? Com os braceletes e com o brinco de nariz, né? Porque a face da terra é bela e preciosa, certo? E o que que essa terra faz, né? Os braceletes, certo? O bracelete não é uma algema, aqui no caso. É o bracelete, é o que presenteia, é o que agracia a ação passiva da terra. A ação passiva, né? Se a gente for atravessar centenas de páginas aqui da Bíblia e ir para o Evangelho de São Lucas, né, o que que acontece com a Virgem Maria, né, a serva do Senhor? Né? Ela se faz serva e é agraciada. Ela é agraciada antes, certo? Já é agraciada antes. E quando se faz serva, o Espírito cobre ela com a sua sombra.
Então, a terra fértil, a mulher pacífica, quando ela verte água, quando é uma terra fértil, de fato, certo? Ela é agraciada. A sua ação passiva é embelezada, é confirmada pela graça. Por isso, braceletes, tá? E não uma joelheira, não um colar, tá? Por isso, braceletes. Certo. Então, ela vai com esse servo e no meio do caminho ela se encontra, né, com Isaac e ela já admira a beleza de Isaac. Né? Já rolou o tchan. Antes mesmo dela saber quem é. Nossa, quem é aquele? Né? É aquele rapaz ali? Ixi, já coloca o véu. Ele se encontra com ela e gosta dela também, né? Já rolou o clima entre os dois. E de fato eles se casam, agradando muito a Abraão. Depois fala que Abraão ele se une a outra mulher, Sétura, e com ela ele dá à luz Zarã, Jexã, Madã, Madiã, Jezoque e Sué. 6 filhos. Por que só 6? Porque o sétimo, na verdade, foi o primeiro, é Isaac. Né? E é curioso porque ele teve uma única esposa, né, que foi Sara, teve um filho com Agar, que era serva de Sara, e agora tem uma terceira esposa. Um pouco para completar a tríade dos filhos que os patriarcas anteriores tiveram. Né? E Adão teve Caim, Abel e Sete. Noé teve Cã, Sem, Jafé. E Abraão vai ter só Isaac e Ismael? Não. Então ele teve mais 6 filhos com uma terceira esposa, com uma terceira mulher, né? Que no caso foi sua segunda esposa. Então, para completar, no caso, os descendentes de Sétura são semelhantes a Jafé, são semelhantes a Abel, certo? Mas o filho da promessa é o sorriso, é Isaac, tal como Sem, tal como Sete, certo? Que são os continuadores da descendência da cidade de Deus. Depois fala-se da morte de Abraão. Eu não cheguei a ler ainda o apócrifo que fala do testamento de Abraão. Não sei se tem alguma coisa do tipo lá nesse apócrifo, porque a tradição judaico-cristã crê que Abraão é a luz na mansão dos mortos. Né? Com a descida de Abraão, que nasce de fato o que chamamos de Sheol, o que os judeus chamam de Sheol, né? É o Hades para onde Cristo desceu no sábado santo. É onde as almas dos justos estavam na escuridão, mas não no sofrimento, aguardando a vinda do Messias, certo? Então aqui eu imagino, certo? Quando Abraão morre, eu que imagino, não sei se está nesse apócrifo alguma coisa assim, né? Ainda quero ler. Se alguém já leu aí, pode colocar aí nos comentários, tá? É, ele descendo e se encontrando com Adão, porque o momento que nós louvamos no Sábado Santo, né? A descida de Cristo à mansão dos mortos, ao Hades, e se encontrando com Adão, né? Resgatando Adão. Tem até um texto bonito do ofício das leituras desse dia, né, do encontro de Cristo com Adão e Eva. Né? Esse momento aconteceu com Abraão. Abraão descendo e se encontrando com Adão na mansão dos mortos. Tá? Mas isso não está na Sagrada Escritura, certo? Não está. É coisa da tradição. E aí a descendência de Ismael. Ismael tem 12 filhos. Tá? Ismael tem 12 filhos, o que é interessante. É isso mesmo. Eles foram 12 chefes de suas respectivas tribos. Então Ismael realmente, né, multiplicou. Teve 12 filhos. E cadê a idade de Ismael? 137 anos. Ele morreu com. O tempo de vida de Ismael foi 137 anos. Agora, 137.
né? 3 com 7, 10 e 1, 11. Ele só teve 12 filhos, mas ele em si, ele não é 12, certo? Quer dizer que ele é de fato o continuador da raça de Abraão, certo? Ele é continuador. Ele tem uma descendência numerosa como as areias, como o pó da terra, certo? Como os grãos de areia da terra. Mas ele, Ismael, não é o 12, não é a totalidade. Ele ainda não é. Falta algo em Ismael. Algo que vai se completar em Isaac. Tá? E agora vem a história de Isaac. Depois de casado, certo? Ele pediu a Deus, ele suplicou a Deus para sua esposa Rebeca, que era estéril, para que ela gerasse um filho. E ela teve, ela concebeu. Só que ela estava sofrendo porque o seu filho estava brigando dentro do seu ventre. E aí Deus revelou que eram dois filhos, brigando entre si, desde o ventre da mãe. E é interessante, né? Gênesis 25, versículos 23 e seguintes. Diz assim: o Senhor lhe respondeu: duas nações trazes no ventre. Desde tuas entranhas, dois povos se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Dentro de seu ventre, dois povos se dividirão. Desde as suas entranhas, dois povos se dividirão. Então, duas nações trazes no seu ventre. A terra fértil, a terra esposa do Pai Espírito, ela traz essas duas gerações, essas duas nações. A cidade de Deus e a cidade dos homens, que estão em disputa entre si, certo? Estão brigando entre si. Existe de fato uma briga, uma disputa entre as duas cidades. Tá. A cidade dos homens, ela se preocupa, ela olha mais para os bens deste mundo, mas ela está em constante perseguição à cidade de Deus. A cidade de Deus está pouco preocupada com esse mundo, está preocupada com a vida futura, certo? E vive em busca de conversão dos outros, dos membros da cidade dos homens. Existe de fato uma disputa, certo? Claro, os dois não estão disputando pelo mesmo ideal, mas estão disputando um com o outro. Um persegue o outro e o outro tenta converter o um, certo? Então aqui já está evidente. No ventre de Rebeca estão a continuação das duas cidades, a cidade de Deus e a cidade dos homens. E o mais novo servirá, e o mais velho servirá ao mais novo. Vamos ver. Quando nasceu o primeiro, eu já ouvi dizer que não sei se procede também, né? Hoje eu estou cheio de informações infundadas, né? Então não sei se procede, mas eu já ouvi dizer que numa barrigada de gêmeos, né, o que nasce primeiro é o que foi gerado por último. Então, na verdade, quem nasce primeiro é o caçula, né? Não sei se procede, já ouvi isso, tá? Inclusive a pessoa comentou falando dessa passagem aqui, porque acreditava-se que quem nasceu primeiro é o mais velho, né? O que importa é o nascimento. Nasceu primeiro é o mais velho, então o que sai por último é o mais novo, tá? Mas biologicamente, né, parece que o que saiu primeiro é o que foi gerado depois, né? O que começou a ser gerado primeiro é o que já estava lá. E, enfim, em todos os casos, o que importa é que está dizendo que o que nasceu primeiro, o que saiu primeiro foi Esaú. E ele nasceu peludo, certo? A palavra Esaú já quer dizer isso, né? Peludo. Ele era vermelho, ruivo. E o outro nasceu segurando o calcanhar do irmão. O que é interessante, né? Aqui a gente vê que Jacó, ele não é o que sofre a perseguição da serpente em paz, quietinho na dele. Não, ele já tem um, uma ação, um ataque. Ele já nasce segurando no calcanhar do irmão, né? E por isso ele é chamado Jacó, que Jacó é suplantar, suplantar, pisar, certo? Passar por cima, exceder, superar, certo? A palavra Jacó significa isso. E Esaú é o peludo.
Curiosamente, aqui a gente tem não só o testemunho simbólico, mas até, digamos, de ciência antiga, certo? De medicina tradicional antiga, porque uma pessoa peluda, um menino que nasce muito cheio de pelos, é o que? É o que, segundo Galeno e Hipócrates, tem um temperamento colérico, certo? Não é a pessoa que tem um comportamento expansivo, extrovertido. Não estou falando de comportamento, estou falando de temperamento físico, constituição física do corpo, certo? Então, para Galeno e Hipócrates, que falavam de medicina e não de psicologia, uma pessoa que nasce com muitos pelos é uma pessoa de temperamento colérico, uma pessoa que tem excesso de cólera, de bile amarela no corpo, que faz com que os poros sejam abertos e a pessoa tenha muitos pelos, certo? Tenha muitos pelos no corpo todo, o cabelo é cheio, tal. Inclusive, meus filhos nasceram assim, né? Um nasceu todo peludinho, né? Mais ainda do que o outro, né? E os dois são coléricos, de constituição física, tá? E o que é curioso, né? Por quê? O que que é uma pessoa biliosa? O que que é uma pessoa colérica? Tá? É uma pessoa que tem excesso de bile amarela. Essa bile amarela, a gente vai ver isso lá no livro de Tobias também, né? É um excesso de bile do fígado. Quando o fígado produz muita bile, isso é símbolo de uma pessoa descontrolada. É símbolo de falta de controle de si, de falta de domínio de si. E aí o Esaú, ele já nasce peludo. Ele já nasce com esse sinal daquele que não tem domínio de si. Aquele que age por impulso. Aquele que age segundo a sua ira, certo? Ele não tem controle de si. E aí o que vai acontecer lá na frente? Né? Ele vendendo o direito de primogenitura por um prato de comida porque ele chegou morrendo de fome. Né? Ele não tem controle de si, ele é dominado pela barriga. O Deus dele é o ventre, certo? E Jacó não. Jacó, ele é pacífico, ele é esperto. Ele é aquele que vai suplantar, aquele que vai superar o irmão, que vai pisar sobre o irmão, certo? Já segurando no calcanhar. Porque ele está segurando, ele está se apoiando na estrutura do irmão, certo? Ele tá se apoiando na estrutura do irmão. O que isso quer dizer? Que ele é o continuador da cidade de Deus, que recebe por prêmio aquilo que foi construído por um membro da cidade dos homens. Né? Como Abraão, que recebe por prêmio a terra de Canaã, que é a terra dos descendentes de Cã, da cidade dos homens, daqueles que prosperam, daqueles que estão prestando atenção neste mundo, que constrói e o outro domina. Né? E o outro que recebe por prêmio não construiu nada. Tá? Claro, isso aqui eu volto a dizer, é um sinal daquilo que acontecerá no fim dos tempos. Certo? Aquele que é preocupado com as riquezas deste mundo, quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, disse Jesus. Né? Então, a preocupação excessiva com esse mundo faz com que você perca tudo aquilo que você construiu. Vai perder. Você vai morrer, o caixão não tem gaveta. Né? Vai ficar aí para os outros. Certo? Vai perder tudo. Mas aquele que perder a sua vida, este irá encontrá-la. Aquele que vive em prol da cidade de Deus, aquele que vive em prol das coisas do céu, receberá por prêmio aquilo que ele não construiu. Vai receber a grandeza daquilo que ele não construiu. Um tesouro que não foi ele que lucrou com o seu trabalho. Né? Um prêmio celestial. Uma terra prometida no céu. Tá? Tudo se amarra. Né? A Bíblia ela vai se explicando. Né? Então, o versículo do Evangelho dando luz aqui para a gente entender como é que é o desenrolar dessas duas cidades. Então, continua. Exatamente o momento da venda da primogenitura, do direito de primogenitura. Que Jacó estava tranquilo, era um homem tranquilo, morava nas tendas, né? Ficava mais em casa. E Esaú era um hábil caçador, um homem do campo, certo? Era expansivo, né? O caçador, aquele que age. E Jacó era mais pacífico, mais tranquilo.
E aí, certo dia, Jacó tinha um caldo ao fogo. Esaú chegou exausto do campo e disse a Jacó, aqui o versículo 29, dá-me de comer desse caldo vermelho, pois estou exausto. Por isso, Esaú recebeu o nome de Edom, isto é, vermelho. Jacó respondeu-lhe, vende-me agora mesmo o teu direito de primogenitura. Esperto, muito esperto, segurando no calcanhar do irmão de novo. Esaú ponderou, estou para morrer, e de que me serve esse direito de primogenitura? Jacó insistiu, jura-me agora mesmo. E Esaú jurou, e vendeu o direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó deu pão com caldo e lentilhas a Esaú, que comeu e bebeu. Levantou-se e foi embora. Assim, Esaú desprezou seu direito de primogenitura. Veja, o membro da cidade dos homens é aquele que ama a si mesmo até desprezar a Deus, vai dizer Santo Agostinho. Ele ama a si mesmo até desprezar a Deus. Não tem um exemplo melhor do que esse de Esaú. O seu Deus é o ventre, vai dizer a Sagrada Escritura. Né? O seu Deus é o ventre. Então, ele está cansado, ele está com fome, ele não está nem aí se ele é filho de Deus ou não. Ele não quer saber. Ele quer saciar as suas necessidades, as suas concupiscências. Ele ama a si mesmo até desprezar a Deus. E o membro da cidade de Deus é aquele que ama a Deus até desprezar a si mesmo. Ele fica com fome para receber como prêmio a primogenitura. Ele dá ao irmão o seu alimento, porque ele não se preocupa consigo, ele se preocupa com Deus. Se preocupa em ser o primogênito, em receber a bênção do primogênito. E aí dá pão e uma sopa de lentilhas. Né? É um alimento nutritivo, é o alimento que vai saciar o corpo. Não é o pão abençoado, não é um vinho, é um pão e uma sopa, certo? E aí continua. Né? Tanto que a aula de Isaac e Esaú e Jacó já roubaram a cena aqui por alguns instantes. Mas vamos voltar agora para Isaac. E aí sobreveio, capítulo 26. Sobreveio uma fome à região, depois daquela primeira do tempo de Abraão. Né? Então, daquela vez que houve uma seca que Abraão teve que ir para o Egito, está tendo de novo. Né? Uma fome na região. Isaac foi até Gerara, junto a Abimeleque, rei dos filisteus, né? O que tinha feito uma parceria com Abraão. O Senhor apareceu e lhe disse, não desças ao Egito. Vai morar na terra que eu te direi. Então Deus está dizendo, não vai para o Egito. Abraão foi para o Egito, beleza, mas você não vai não. A esperança, a esperança não é provada. A fé, a fé é provada, provada no fogo, é testada. A esperança não, a esperança ela não vai para a tentação, não vai para perto do tentador, não vai para o Egito. Certo? O que é a esperança? Né? O que é a virtude da esperança? É uma confiança, é aquilo que o padre Garrigou Lagrange vai dizer, vai chamar de certeza da tendência. O que é isso? Né? A gente não sabe se a gente vai para o céu. A gente não sabe. Né? Só vai para o céu quem Deus quiser. Certo? Não adianta a gente dizer assim, eu estou na igreja, estou fazendo o que é certo, estou buscando os sacramentos, é claro que eu vou para o céu. Não, a gente não sabe. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente e quais serão as nossas próprias decisões daqui 5 minutos. A gente imagina, né? Mas a gente não tem certeza. A gente não tem certeza se a gente vai permanecer perseverante no caminho até o fim da nossa vida. Não tem como a gente saber. Mas o que a gente pode esperar? É a certeza da tendência. A certeza de que nós estamos tendendo para o céu. Então, Deus é bom. O padre Garrigou está dizendo assim, a gente não sabe se a gente vai para o céu, mas se a gente está caminhando,
provavelmente é muito possível que Deus tenha misericórdia de nós e nos salve. Certo? É a certeza da tendência. A esperança é isso. A esperança é isso. A esperança não é provada. Quem tem esperança não tem desespero. Né? O desespero é lógico, é o contrário da esperança. Né? Desesperar-se da salvação. Né? Achar que não vai ser salvo ou se desesperar da salvação. A virtude da esperança, não. Ela tem certeza da tendência. Tá? Então, a virtude da esperança não vai para o Egito. A virtude da esperança não é provada. A virtude da esperança não é aprisionada pelo faraó. Passa pelos perrengues aqui, né? Mas não vai ser provada, certo? Não vai na linha do tentador. Não encosta no tentador. E aí Deus confirma a promessa de Abraão e a bênção de Abraão. Multiplicarei tua descendência como as estrelas do céu. Não fala das areias, tá? Mas é claro, se já tem Esaú, não tem para onde correr. A semente de joio, a semente da cidade dos homens sai do trigo, sai da cidade de Deus. Não tem jeito. E aí continua, né? Isaac vai para onde Deus indicou e aí repete a história do pai. Repete, aqui não tem jeito, né? Não tem jeito, é hereditariedade. Ele fala, ó, a gente vai combinar aqui, você fala que é minha irmã, viu? É parente, né? Igual Sara e Abraão eram parentes, tá? Mas para o rei não me matar, não, beleza. E aí o rei chega, né? E fala, poxa, tô vendo vocês dois nessa risairada toda, vocês não são irmãos, não. Vocês não são irmãos, não. Por que você não me falou que ela era sua esposa? Ah, eu tive medo, não sei o quê. Ah, mas você quase que fez com que a ira de Deus caísse sobre a gente, porque os caras estavam doidos aí para se unir, para conhecer Rebeca, né? Então agora eu vou botar um decreto. Ninguém toca em Rebeca. Foi diferente de Abraão. Mas por quê? Né? Raios. Abraão foi para o Egito. Abraão desceu para o Egito. Isaac não. Tá? Então aqui qualquer lugar é menos pior que o Egito. Certo? É, depois acontece um fato curioso. Isaac ele prospera na terra. A terra dá muitos frutos para ele. Versículo 12. Isaac faz naquela terra uma semeadura e colheu naquele ano 100 vezes o que semeara, pois o Senhor o abençoava. O homem ia enriquecendo e prosperando até tornar-se muito rico. A esperança, ela faz a gente crescer. Né? A confiança ela faz a gente prosperar. E essa prosperidade aqui, tá, ele se tornou um homem muito rico, mas a partir de sementes. A partir de sementes ele colheu 100 vezes o que ele plantou. Né? E a semente, Jesus utilizava muito da semente para falar do reino de Deus. Falar do reino de Deus. Então, claro, essa semente que tornou Isaac muito rico é a semente das virtudes, é a semente da fé, que é o fundamento da esperança, que é ele mesmo. Certo? Então é a virtude de ser de Deus, da confiança em Deus. Ele prosperou, ele cresceu abundantemente. E interessante, aqui conta-se que ele abriu 4 poços, certo? Se a gente for voltar na aula passada, Abraão edificou 4 altares. E o altar é uma referência mais próxima da virtude da fé, certo? Análoga à virtude da fé. Já o poço não tem ligação com a virtude da fé. Mas o que é um poço? Primeiro ele abriu um poço e jorrou água viva. O que é água viva? Depois a gente fala de água viva, tá? Não é aquele animalzinho, né, que vive no fundo do mar, né, que dá choque. A água viva é uma água que jorra, que brota, certo? Que está em movimento, não é uma água parada. A água parada é uma água morta, certo? Um lago é uma água morta. Mas um rio corrente, uma nascente, é uma água viva, certo? Então ele cavou o poço e jorrou a água viva. Começou a jorrar. Não empoçou a água, não subiu a água e formou um poço, não é? Uma poça d'água. Jorrou. O primeiro. Só que como ele estava no território ali que não era 100% dele, ele foi
a um território que não era do povo dele, né? Ele botou o nome do poço de Ezeque, isto é, contenda. Aí tem um segundo poço que também foi na terra dos outros e o pessoal ficou querendo o poço. Não, mas está na nossa terra. Foi você que abriu, mas está na nossa terra. Nosso o segundo poço se chama Sitna, inimizade. O terceiro poço, indo mais longe, cavou outro poço pelo qual já não houve discussão. É o terceiro poço. Pôs-lhe o nome de Rehoboth, que é espaço. Ah, aqui já tem espaço. Mesmo assim, ele foi mais para frente. Aqui ele edificou um altar ao Senhor, certo? Deus o abençoou. Ele edificou um altar e abriu outro poço. Claro, ele tem fé, né? Tem o altar. Mas ele é símbolo da esperança, então ele abre mais um poço. E o quarto poço se chama Siba, isto é, abundância. Abundância. Esses quatro poços fazem referências aos quatro altares de Abraão. Só que Abraão é a virtude da fé. Quatro é o número das possibilidades. A fé de Abraão é uma fé plena. Uma fé que abarca os quatro cantos, certo? Que não deixa brecha. A esperança de Isaac é uma esperança abrangente, é uma esperança total, que não deixa brecha, que abrange os quatro cantos. Tá? E por que, que a água tem esse sinal de esperança? Ele abriu um poço, ele cavou um buraco e deste buraco saiu água, água potável. A água é símbolo da vida, certo? Mas ele não foi no mar, não foi na chuva, não foi no rio que já estava lá. Ele fez brotar a água. É a esperança, porque da esperança que a gente tira o prêmio eterno. Né? A esperança é a confiança em Deus. A esperança é a confiança em Deus. Certo? Então os quatro poços são esse sinal de esperança daquele que cava o chão, não esperando que, sei lá, do chão ele chegue em qualquer outro lugar. Não, mas ele sabe que ele vai conseguir fazer brotar a vida. Ele vai conseguir tirar água, certo? Ele não vai cavar em vão, seu esforço não é em vão. A esperança é isso. A esperança é saber que todo o nosso caminhar, todo o nosso esforço, todas as nossas batalhas não são em vão. Não são em vão. Elas têm por prêmio uma união com Deus, certo? Ela tem uma vida, gera vida, a esperança. Então, por isso, quatro poços. E aí, agora, o que que acontece no capítulo? Deixa eu ver aqui, vou ler alguma coisa. Tá, é isso mesmo. Então, capítulo 27, acontece a bênção que Isaac dá a Jacó no lugar da bênção a Esaú. Mas essa história, essa parte da história, ela exige um pouco de atenção da gente. Tá? Ela exige um pouco. E eu deixei aqui porque ainda é Isaac, ainda é a graça de Isaac, certo? Isaac está no ponto mais alto da sua vida terrena. E o que, que acontece? Ele perde a visão. Ele fica cego. A esperança, ela tem uma característica que ela é uma esperança plena quando é uma esperança cega. Quando é uma esperança que não põe empecilhos. Quando é uma esperança que, de fato, confia, certo? Fecha os olhos e confia naquele que está guiando. Porque a desconfiança abala a esperança. Aquele que confia, mas de olhos abertos, não tem plena confiança. Né? Quando, sei lá, a gente está naquela brincadeira, né, que uma pessoa fecha o olho e fica se jogando para frente, se jogando para trás, se jogando para frente, se jogando para trás. Se a pessoa tem plena confiança nos que estão na frente e atrás, né, dele, ele não vai precisar abrir o olho, né, ficar assim se jogando aos poucos, né, com medo de cair. Não vai. Quando uma criança, né, eu falo que é a experiência, né, dos filhos, né? Quando uma criança está com medo sei lá, de subir no local, ou de passar perto de alguma coisa,
né, de se machucar, né? E a gente diz assim: confia em mim, né? Confia no papai, confia na mamãe. É o que a criança faz? Ela vai, né? Ela confia, ela vai. Então a esperança, ela tem o sinal de que quando é uma esperança plena, é uma esperança cega. Isaac está no ponto mais alto de sua vida, porque ele perde a visão. E a cegueira, ela é sim, ela é símbolo, não só na Sagrada Escritura, mas em muitas outras mitologias, de um desenvolvimento espiritual. Por quê? É aquele que fecha os olhos para a mundanidade e abre os olhos espirituais, abre o olho da transcendência, abre o olho da verdadeira realidade, certo? Não é o olho que enxerga a materialidade das coisas, os bens materiais. Não é o olho que enxerga os bens deste mundo, mas o real sentido das coisas deste mundo. Então é preciso fechar os olhos, é preciso ficar cego para enxergar a realidade. Na mitologia nós temos aí o caso de Tiresias, que era o vidente da mitologia. Era um homem cego que era guiado por um menino, mas ele era vidente, ele sabia das coisas que só os deuses sabiam. E na Sagrada Escritura nós temos outros exemplos assim, né? Paulo, né, que era Saulo, ele fica cego quando ele se encontra com Jesus. É preciso ele passar por essa cegueira para poder ele de fato voltar a enxergar e enxergar a realidade. E de forma maravilhosa, né? Maravilhosíssima. A gente não vai ler, volto a dizer, né? Aqui no Depósito da Fé, a gente não vai ler nenhuma das cartas de São Paulo, porque exigiria uma atenção exclusiva. Exclusiva. As cartas de São Paulo, elas têm uma riqueza filosófica e teológica gigantesca, tá? Gigantesca mesmo, que valeria a gente prestar atenção. Tem um Depósito da Fé só das cartas de São Paulo, né? Talvez no futuro, né? Só Deus sabe. Tem também Tobit, o pai de Tobias, que fica cego, certo? A gente vai chegar lá. Né? O livro de Tobias é fantástico também. Enfim, né? Então a cegueira ela tem esse sinal de que se fecha os olhos para o mundo e se abre os olhos do transcendente, da verdadeira realidade. E qual é a verdadeira realidade que Isaac enxerga sem enxergar? O direito de primogenitura. A bênção que ele deve dar aos filhos, às estrelas, os filhos da cidade de Deus. E não aos filhos da cidade dos homens, ao pó da terra. Aquele que é uma estrela que caiu, certo? Porque Esaú nasceu para brilhar como os astros, mas ele insiste em se esgueirar pelo chão como o pó da terra. E aí, Rebeca, a terra, é quem garante esse acontecimento. Isso aqui é muito curioso, porque como é que a terra, como é que a materialidade vai garantir essa bênção? Como é? O São Luís Maria Grignon de Montfort, ele faz uma leitura analógica belíssima dessa passagem no seu tratado na verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, dizendo que o que Rebeca fez com Jacó é o que a Virgem Maria faz conosco. Tá? Então, quem não conhece, vale a pena ler o tratado para ver esse paralelo que ele vai fazendo análise tintim por tintim aqui, né, de Nossa Senhora que nos veste de Cristo para receber a bênção de Deus. A gente não tem o direito, mas Nossa Senhora garante esse direito. Ela faz isso com a gente, não é muito bonito. Então, claro, a gente pode fazer esse tipo de leitura, é lógico que a gente pode fazer esse tipo de leitura aqui, tá? Mas vamos ficar com um tipo de interpretação, que é ainda a questão das cidades. Né? O que que Rebeca faz? O que que a matéria faz? O que que a Mãe Terra, neste caso? Tá? Não é uma Mãe Terra, Pachamama, essas coisas todas, não. A Terra enquanto símbolo da materialidade, certo? Símbolo também da Virgem Maria, que é símbolo da Mãe Terra, tá? Que é análogo à matéria. Esta matéria aqui não é a matéria comum, como o chão de onde faz brotar as árvores, mas é a matéria ordenada, a matéria civilizada, a matéria que já está em união com o Pai Espírito. Isto é, a comunidade, a assembleia, a igreja, certo? O corpo da cabeça. Enquanto o Pai Espírito é a cabeça, o mundo civilizado, ordenado, eclésia, né? Comunidade ali, é o seu corpo.
Então, esta ordem no mundo, esta igreja, é quem garante a bênção, tá? Para os filhos da cidade de Deus. Os filhos da cidade dos homens perderam esse direito, venderam esse direito. Quer dizer, eles constroem e perdem. Os outros não constroem, mas têm esperança e recebem o prêmio. Por isso que a mãe prepara os dois carneirinhos, cabrito, né? Pede o filho para pegar dois cabritos e prepara do jeito que o pai gosta, já sabe como é que o pai gosta, certo? Então a igreja, ela sabe, né, o que agrada a Deus. O Espírito Santo ajuda a compreender, certo? Confiemos nessa mãe, confiemos em Rebeca. E aí veste, né, porque Jacó fala, mas meu irmão é peludo e eu não. Né? Em termos temperamentológicos, digamos, né? Ele é colérico, eu sou fleumático. Né? Não estou dizendo que Jacó era fleumático, tá? Só para fazer um paralelo com a fisionomia, a fisiologia aí dos humores, certo? O peludo e o sem pelos, tá? É o fleumático. E a mãe, não, mas eu vou te vestir com a pele do cabrito. Olha, isso aqui é muito bonito porque já está ligando a figura de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o Cordeiro imolado, que em seu sacrifício extremo do alto da cruz agrada a Deus de forma perfeita. E o que que deve acontecer conosco? O que que devemos fazer para participar deste sacrifício? Nos vestir de Cristo. Nos vestir de Cristo. Porque nós somos filhos no Filho. Nós nos fazemos filhos de Deus no único Filho de Deus. A gente precisa estar diante de Deus e quando Deus olhar para a gente, Ele não vê a gente, Ele vê o Cristo. Por isso São Paulo disse, já não sou mais eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. São Paulo já estava revestido com a pele do cabrito. E quando Deus acariciou São Paulo, reconheceu que não era São Paulo, mas era Jesus. Era o cabrito. Era o cabrito, tá? O cordeiro. E aqui acontece esse movimento de que Jacó, que é o filho da cidade de Deus, recebe a bênção no lugar do primogênito, certo? E Isaac ainda diz: a voz é de Jacó, mas a pele é de Esaú. A gente não deixa de ser a gente quando acontece esse processo de cristificação. Né? A voz continua sendo a nossa, claro, a gente continua sendo a gente, mas a gente já está tão unido a Cristo que parece que é mais Cristo do que a gente. As ações são do Cristo. O amor é do Cristo, certo? Por isso que a gente olha para a vida dos santos, a gente olha para a vida do Padre Pio, por exemplo, né? E claro, o Padre Pio continua sendo o Padre Pio. O Padre Pio que tem Marte na casa 7. Padre Pio que é impaciente com as pessoas. Ele não tinha muita paciência com conversa, né? Mas era mais Cristo do que ele o tempo todo, mesmo na impaciência. Não era uma impaciência com a ira descontrolada. Não. Era a paciência de um pai. Era a impaciência de um pai. Né? Um pai que corrige, um pai que precisa do corretivo, da correção certa, da punição certa. Tá? Então, os outros santos também. Né? A voz continua sendo a de Jacó, mas a pele é de Esaú. Certo? A pele é do primogênito. Não se atenham tanto a Esaú, porque Esaú ele deixou de ser primogênito. Deixou de ser estrela para ser pó da terra. Agora, quem tem o direito de primogênito é Jacó. Certo? Quem é membro da cidade de Deus é Jacó.
certo? E aí vem a bênção de Isaac. Veja lá. Este é o cheiro do meu filho. É como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus te dê orvalho do céu e fertilidade da terra, trigo e mosto em abundância. Que os povos te sirvam e as nações se prostrem diante de ti. Seu Senhor dos teus irmãos, e diante de ti inclinem-se os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar, e bendito quem te abençoar. Está prometendo, está pedindo a abundância da terra, a abundância do céu, né, o orvalho para ele. É a bênção, certo? A bênção do primogênito. E aí quando chega Esaú, que Isaac entende, ué, peraí, o que aconteceu? Você não estava aqui agora, meu filho? Aí Esaú conta tudo e fala, poxa, chora, né? Que vendeu o direito de primogenitura. E aí fala, mas não sobrou nada aí para mim, não. Não sobrou nenhuma bençãozinha aí. Tem só uma benção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E aí Isaac entende o que aconteceu e disse, né? Ele disse, não, o que eu fiz está feito. A minha bênção já foi dada. Mas aí o Esaú tá chorando as pitangas. Aí vem uma bênção. Mas essa bênção parece mais uma maldição que uma bênção, né? Vamos lá, versículo 39. Longe da terra fértil será a tua morada, longe do orvalho que desce do céu. Viverás da tua espada e servirás a teus irmãos. Mas no dia que te soltares, sacudirás o jugo do teu pescoço. Eu fiquei matutando isso aqui quando eu li, porque, né, tudo bem, o começo faz todo sentido, né? Longe da terra fértil será a tua morada, longe do orvalho que desce do céu, os membros da cidade dos homens, certo? Viverás de tua espada. Viverás de tua espada. Viver da espada não é só no sentido de que ele precisa lutar para conquistar as coisas, mas que ele não vive senão lutando, tá? É um pouco a antítese do que Jesus falou para Pedro, né? Pedro, guarda a tua espada, porque quem vive da espada morrerá, tá? Não precisa jogar a espada fora, é preciso ter para se defender, mas não viva pela espada, certo? Não viva pela briga, pela luta, pela disputa, e servirás a teus irmãos, né? Até aqui tudo bem. Até aqui tudo bem. Mas no dia em que te soltares, sacudirás o jugo do teu pescoço. No dia em que você se libertar, você sacudirá o jugo, você vai remover o jugo do teu pescoço. Vai tirar o peso do seu pescoço. Eu fiquei matutando isso aqui. Isso daqui é uma bênção. Agora, isso sim é uma bênção, né? O que estava antes não estava parecendo uma bênção. Mas a bênção está aqui, no finalzinho do versículo 40. Quer dizer, os filhos da cidade dos homens, aqueles que estão caminhando para a perdição, eles podem ter esperança. É Isaac que está falando. É Isaac que está abençoando. Tenham esperança. Vocês não estão perdidos. Vocês não estão perdidos. Não acabou. No dia em que você se libertar do seu amor de si, seu amor excessivo a si mesmo, você vai sacudir o jugo do pescoço, você vai se libertar. Você vai sair deste peso, desse fardo que é ser membro da cidade dos homens e vai poder ingressar na cidade de Deus. Você vai poder voltar a brilhar como estrela no céu. É uma bênção. É uma bênção. Uma bênção de esperança. Então, não tem como não ver em Isaac essa figura, símbolo da esperança. Aí conclui-se o texto, né, porque Esaú persegue Jacó, né, e aí Rebeca intercede de novo em favor de Jacó e fala, meu filho,
foge, vai para a terra de Labão, né, meu parente, fica lá, porque eu não quero ter o desprazer, a dor, a tristeza de perder 2 filhos, certo? Ah, e fora, eu esqueci de dizer, né? Fora que Esaú já estava querendo desagradar os pais, né, pensando em se unir a 2 mulheres descendentes de Cã, né? Eu passei batido aqui. 2 mulheres filhas do Eteu Elon, Judite e Beere. Filha do Eteu, Hebron, Elon. O povo Eteu é o povo descendente, né, filho de Cã, certo? São descendentes de Cã. E aí, Esaú já estava querendo se unir aos descendentes de Cã, certo? Já querendo desagradar os pais. Né? Mais uma vez, se misturando com os filhos dos homens, né? Como lá no começo do Gênesis, os filhos de Deus se misturando com as filhas dos homens, para desagradar a Deus. Né? Isso desagrada a Deus, nesse sentido, nesse aspecto. Tá? Não quer dizer, pelo amor de Deus, tá? Não vão entender aqui que um cristão não pode se unir a um não cristão. Não é assim que funciona, não é exatamente isso que está querendo dizer. Tá? É que, de fato, não há unidade, não há caminho entre o filho da cidade de Deus e o filho da cidade dos homens. Há disputa entre eles o tempo todo. Não há comunhão, certo? Porque não existe comunhão de pensamento, não existe comunhão de ideias, tá? Mas não quer dizer que eles não podem se relacionar, não pode ter um namoro entre o cristão e o não cristão, porque todos dois podem mudar o seu caminho ao longo do tempo, certo? Todos dois. Tanto o cristão pode deixar de ser cristão, infelizmente, quanto o não cristão pode se tornar um cristão, né? Felizmente, existe a esperança, certo? Então não vamos levar a coisa para o lado moral extremo, certo? A gente tem que ter muito cuidado para não levar os exemplos aqui como uma moral extrema, certo? Uma moral olho por olho, dente por dente, certo? Vamos com calma. A gente tem que entender o símbolo. E assim, né, a moral ela vai brotando. Tá? Se a gente pega o símbolo, a gente entende o símbolo, a interpretação moral ela vai começando a brotar, vai começando a aparecer espontaneamente. Tá? Sem pressa, sem pressa. E aí conclui-se o capítulo 27, vem o 28, só que daqui em diante, o foco de atenção é Jacó, então eu vou deixar esse 28 em diante para a gente falar numa próxima aula, tá? Na semana que vem, que será a aula do 28 até o 30, até o 36. Do 28 até o 36, para a gente falar de Jacó. E aí depois a gente vai encerrar o Gênesis falando sobre José, certo? De 37 a 50. Tá bom? Não sei, não sei se haverá um paralelo entre Jacó e a virtude da caridade. Parece que sim, tudo indica que sim, mas vamos ler com calma e sem procurar isso, né? A gente tem que ter esse cuidado. Agora que eu já falei, né, não vamos ler procurando isso, porque se a gente procurar, a gente vai achar, né? Vamos esperar o texto falar por si, certo? O texto, se houver um paralelo, né, para fechar aí a tríade, Abraão, Isaac e Jacó, fé, esperança e caridade, o texto ele vai falar por si. Então vamos ler o texto e tentando entender o texto, pegando, absorvendo, imaginando os símbolos, tá? Sem se preocupar com essa analogia, para não fechar o texto exclusivo na analogia, tá? Se houver um paralelo, né, se vocês perceberem, se eu perceber, a gente vai conseguir chegar lá, tá bom? Então, era isso. Dúvidas, mandem lá no grupo de WhatsApp, certo? Mas se você está gostando também, deixe aqui nos comentários e não deixe de cumprir a liturgia do YouTube, certo? Curta este vídeo, tá? Não te custa nada, tá? Mas me ajuda bastante, tá? Curte aí, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá? Ative as notificações porque
como é um conteúdo religioso, às vezes, né, eu também acabo falando umas palavras que diminuem o alcance. Se você se inscreve, se você ativa as notificações, isso aumenta o alcance do canal, isso me ajuda bastante, tá bom? E também clique aí nos links na descrição do vídeo, né? O primeiro deles é o grupo de WhatsApp do Depósito da Fé, onde a gente está mais perto, onde a gente bate papo, certo? Onde os membros fazem suas reflexões, né? Mandam suas reflexões. Estou gostando muito dessa interação, certo? Pessoal que lê o texto e tira outras coisas que eu não falei na aula, né? E a gente começa a conversar a partir disso, certo? Você quer participar também desse bate-papo? Entra aí no grupo de WhatsApp e também para tirar as dúvidas, tá? Ah, minha tradução é diferente, aqui eu achei uma coisa aqui, o que isso quer dizer e tal, né? Eu tô lá para ajudar todo mundo, para a gente caminhar junto, crescer junto, tá bom? Então, era isso. Muito obrigado por ter assistido esta aula até aqui. Um abraço e até a semana que vem.